Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem com vocês? Como passaram de ontem? Espero que bem. Bom, antes, tá muito calor, aquela onda de calor, né? Hoje tá muito calor, então eu estou com o ventilador aqui, então me perdoe o balançar dos cabelos. E hoje nós vamos falar sobre uma das competências que talvez sejam mais difíceis de se encontrar nos profissionais hoje em dia, que é a inteligência emocional. Acreditem, um profissional que tenha inteligência emocional, que saiba das suas emoções, é muito difícil mesmo, tá? E nós vamos falar sobre isso hoje. É um tema muito bacana, mais uma vez, pertinente ao conteúdo que está sendo estudado, já que nós estamos falando de relacionamento interpessoal com pessoas, tá? A inteligência emocional é o nome que se dá ao conjunto, olha só, de competências relacionadas a lidar com emoções. Mais especificamente, a como e o quanto se percebe, processa e compreende, né, e tem a habilidade de gerenciá-las. Em outras palavras, trata-se de um processo individual de autoconhecimento e empatia. Autoconhecimento, será que realmente nós nos conhecemos? Sabemos realmente das nossas habilidades, dos nossos limites, das nossas emoções, administrar essas emoções, né? Que permite a cada pessoa, em diferentes níveis e momentos, identificar e reconhecer emoções próprias e alheias, analisar situações e perceber os envolvidos para só daí definir suas atitudes de forma assertiva, de forma mais correta, de forma mais coerente. E acreditem, isso no ambiente de trabalho é muito importante, tá? Mas qual que é a importância dessa inteligência emocional nas empresas? Quando um profissional tem conhecimento e controle sobre suas emoções, ele terá maior facilidade em avaliar as situações do seu dia a dia e lidar com elas da melhor forma possível. Qual empresa, qual instituição, qual momento que não existe um contratempo? E se você tem a capacidade de ficar estável emocionalmente, com certeza vai ser benéfico, porque você pode ter a melhor solução para né, para o ocorrido naquele momento. Então é super importante essa inteligência emocional na pessoa, né, para ser utilizada nas empresas. Deixa eu baixar aqui. Nos últimos anos, olha só que texto interessante. Eu achei um texto muito bom, né? Boa leitura e tão atual, por isso que eu resolvi passar para vocês. Nos últimos anos pré e pós-pandemia, se tornou ainda mais globalizado, tecnológico, competitivo, com constantes mudanças de ordem política, social, climática, e que criou essa necessidade coletiva de expandir a consciência sobre si, entender as emoções e conseguir controlar as próprias ações. Realmente parece que depois, a gente fala, né? Depois da pandemia, parece que realmente as pessoas começaram a modificar, né? Começaram de repente a refletir mais. Tudo isso decorrência do que aconteceu há mais de um ano atrás. Por isso, ganha um diferencial positivo na vida do trabalho. Quem consegue ter flexibilidade mental para compreender e aceitar mais rapidamente os acontecimentos, sabe se expressar eficazmente, de forma correta, assertiva, e relacionar-se bem com as pessoas, além de lidar com as pressões, desafio. É preciso estar preparado para tomar decisões rápidas e certeiras. Eu vou dar um exemplo para vocês, só para terminar aqui. Fica cada vez mais evidente no mundo organizacional que para alcançar melhores resultados é preciso entender as relações humanas, né, que interferem no ambiente de trabalho. Como essas relações interferem. Teve um professor meu que durante a aula ele recebeu uma carta, certo? Ele recebeu uma carta de uma cidade onde tinham parentes dele um pouco distante. Enfim, o que ele fez? Ele olhou e falou: Nossa, mas recebi, né, dessa cidade, do meu parente, e deixou a carta em cima da mesa. E nós lá em sala de aula falamos: Professor, pois não, o senhor pode ler, o senhor pode ficar à vontade, né? Se retire da aula, a gente não se importa com isso. Vai ler, às vezes é algum recado importante. Ele, não, não, agora não, eu vou terminar de dar minha aula. E assim ele fez, deu a aula dele, como sempre, maravilhosamente bem.
E aí sim, ao término da aula, quando bate um sinal, né, uma campainha, encerrou a aula e sim, ele pegou a carta e leu. E aí ele respirou fundo e pensou, eu pensei que algum parente meu, algum familiar tinha falecido ao receber essa carta. Isso de noite na faculdade. A gente falou, professor, mas por que o senhor não pegou? Ele falou assim, olha, primeiro, olha o raciocínio. Primeiro que não ia adiantar nada. E segundo, eu tinha que dar a minha aula. Então, naquele momento, não teria nada que eu pudesse fazer, já que é uma carta, né? Eu não poderia fazer nada. Então, eu resolvi fazer o que eu poderia fazer de melhor naquele momento, que é ministrar a aula. Mas, no entanto, era um colega nosso, que ele tinha passado no nosso curso de administração, mas na verdade ele queria direito, né? E essa era a segunda opção dele. Então, como já havia preenchido os alunos e provavelmente algum teve alguma desistência, então ele foi transferido para outra turma e em agradecimento, era um senhor de 75 anos, em agradecimento pelas aulas ministradas por esse professor, ele que era da mesma cidade, dos parentes, mandou uma carta, enviou uma carta para o professor de agradecimento. E olha só que bacana. E nesse dia eu passei a entender realmente o que é inteligência emocional e o que um grande profissional, né, com essa inteligência seria capaz de fazer. Raciocinar, entender o que poderia ser feito naquele momento, para solucionar, no caso ele não teria solução naquele momento, então ele resolveu realmente ministrar a aula e ele comportou-se, assim, se comportou, perdão, comportou como se não tivesse acontecido nada. Então, realmente é isso que as empresas procuram, viu, gente? Um profissional que tem essa capacidade. Agora, segundo Coleman, que é um estudioso, que vocês vão ver no texto de vocês sobre a inteligência emocional, ele fala que para desenvolver é preciso ter conhecimento, compreender e praticar 5 habilidades básicas de interdependências. As 3 primeiras escritas dizem respeito à habilidade intrapessoal, né? Que é você com você mesmo. E as 2 últimas é interpessoal, você relacionando com outras pessoas. Então vamos às 3 primeiras de você com você mesmo. Autoconsciência, que é passar, observar atentamente os próprios comportamentos e estados anteriores de forma consciente, investigativa, autorreflexiva, conseguindo reconhecer as próprias emoções. No trabalho, a autoconsciência nos permite escolher a melhor forma de agir e tomar atitudes. Quem nunca tomou uma atitude errada ou falou uma palavra mal falada, né, que não deveria ter sido falada daquela maneira. Automotivação. Motivação é algo que eu gosto muito. Os motivos que nos levam a fazer ação, né, a fazer alguma ação. É ficar entusiasmado com objetivos pessoais e estabelecer metas a si mesmo para alcançar esses objetivos. Uma pessoa automotivada não necessita de incentivo alheio. Ninguém nunca me motivou a trabalhar. Eu sempre soube que através do trabalho você conseguiria as suas coisas, né? A gente consegue comprar as nossas coisas. Então, logo eu quis trabalhar, apesar que minha mãe permitiu depois de uma certa idade. Mas assim que eu comecei a trabalhar e ganhei meu primeiro salário, foi a coisa mais linda do mundo. Quase chorei. Mas o que realmente me motiva é realmente o ganho, né, para que eu possa conseguir comprar e conquistar as minhas coisas. Então, isso realmente é um fator que me motiva muito, tá, gente? Para vocês podem ser outros, existem outros fatores também. Mas quando eu penso em trabalho, logo eu penso em ganhos, tá? E tá tudo certo. Autocontrole, gente, é super difícil. Ter a capacidade de administrar os próprios sentimentos e emoções, sejam elas positivas ou negativas, e desenvolver outras habilidades pessoais que ajudam no processo de atingir o que se deseja. Em nível elevado, permite reinterpretar situações negativas, dando-lhes um significado positivo, impedindo que o impulso de resposta reativa possa comprometer o seu resultado. A gente consegue visualizar, e quem nunca também, tomara que não tenha acontecido com vocês, mas de repente nos deixamos a emoção exaltar um pouco negativamente quando alguém nos tira de fora de controle, né? Seja através de algo que queira atingir. Se você responde aquela ofensiva com uma reação bruta, no final isso pode voltar contra você, dependendo da situação. Então, de repente, você ter um autocontrole,
e saber que realmente aquilo vale a pena, né, ser falado, ser discutido, mas se de repente não vale uma discussão, não tenha autocontrole de não dar uma resposta àquilo, dar importância para aquilo. Difícil ter o autocontrole, mas muito necessário até para nossa saúde mental também. Empatia, já são com interpessoal. Os três primeiros foram intra. Empatia, a habilidade de perceber e reconhecer as emoções e sentimentos de outras pessoas. É você se colocar no lugar de outra pessoa. Isso aqui é muito falado na gestão de vendas, por exemplo, para você ter empatia de se colocar no lugar do outro, entender as necessidades do cliente para que você tenha uma venda bem sucedida, por exemplo, né? A empatia pode ser desenvolvida pela observação, primeira coisa, observação, leitura e compreensão dos comportamentos verbais e não verbais de comunicação demonstrado pelos outros, tais como expressão facial, postura corporal, tom de voz. Gente, tem dois canais no YouTube, deve existir vários, mas um é Não Minta Para Mim e o outro é Metaforando, que realmente fala a respeito da leitura, né, facial das pessoas através das expressões faciais, do que está falando também, tom de voz. Então é muito interessante vocês assistir algum vídeo referente a isso, é super interessante, porque o corpo realmente fala. Nós falamos também, a nossa voz, a nossa entonação de voz diz alguma coisa, as nossas expressões faciais também. Eu costumo dizer que é muito difícil eu mentir, no sentido que eu posso estar falando algo, mas a minha expressão, ela não mente, tá? E gerenciamento de relações, deixa eu tirar aqui de cima. Gerenciamento de relações ou sociabilidade é a capacidade de iniciar, manter e se aprofundar em relações sociais e conseguir substituir de forma genuína sentimentos negativos por positivos em relação a outras pessoas, né? Então, de repente, tem uma pessoa que é difícil de lidar ou que ela tem uma conversa um pouco mais direta. Então, de repente, é você entender o porquê por isso acontece, né? E assim ter uma relação tranquila, gerenciamento de relações e sociabilidade. Difícil também, né, gente, essas habilidades aqui da gente desenvolver. Mas é interessante, difícil. Sim, difícil é, mas não é impossível, né? Então a gente realmente tem que ter esse tipo de habilidade, de entender que existem e para a gente poder controlar. Tem algo aqui que eu acho muito interessante, mas nem faz parte da empatia e desse gerenciamento. Mas de repente, para você olhar o lado bom das coisas. Eu sei que é muito difícil, né, a gente olhar o lado bom. Uma vez uma patroa minha, quando tinha alguma coisa desagradável que acontecia através de terceiros, né, quando estava em loja, na gerência da loja. Então eu costumava falar, não, é assim mesmo. Não, tudo bem, é assim mesmo. Mas aí você só fala, é assim mesmo? Como assim? Tudo é para você assim mesmo? Eu falei, não, não é. É porque eu tenho que escolher em ou ficar doida com a situação, ou realmente ver se isso é importante a gente poder, né, discutir sobre tal coisa. Mas se não é, deixa para lá. Não vai acrescentar nada. Então, às vezes, até para nós mesmos, quando existe uma dificuldade, a gente tem que ver, né, qual que é realmente o peso que aquilo tem. Outra coisa que eu vejo um pouco, saindo um pouco do tema, mas é é a questão de autoconsciência, de você se conhecer, né? A gente tem que olhar sempre o lado bom das coisas. Então, de repente, você está no emprego e aí você é demitido, mandado embora sem nenhum motivo nenhum, sem justa causa. Você vai ter duas opções. Ou reclamar, por que foi mandado embora, por que aquilo aconteceu, ou entender que, de repente, as coisas acontecem na vida da gente não é por acaso. De repente, dali, você vai encontrar outro trabalho, né? Acima do que você estava, e você entender que aquele trabalho anterior foi um degrau que você conquistou de experiência, né, de profissionalismo, para que você pudesse estar no outro. Então a gente tem que olhar o lado bom das coisas. Às vezes é difícil a gente fazer essa análise, mas quando a gente entende e consegue fazer esse tipo de análise, as coisas ficam muito mais fáceis. Então tá aí um tema bacana para que vocês possam refletir, para que vocês possam analisar e trabalhar essas inteligências, né, emocional, essas habilidades, né, da inteligência emocional que nós temos, que todos nós temos,
né? Mas que a gente tem que ter um outro olhar sobre isso. E acreditem, é uma habilidade difícil de encontrar nos profissionais, tá? Então tá aí para refletir. Espero que vocês gostem dessa aula